Hoje, rejeitando os métodos antibíblicos. Rejeitando os métodos antibíblicos. Nós vamos descobrir que muitas coisas que nós mais velhos praticamos para com os nossos filhos não eram bíblicos e eram antibíblicos, porque uma coisa é não ser bíblico e outra é ser antibíblico. E há muitos métodos que você e eu praticamos na criação dos filhos ou dos netos e que é puramente pecado, é puramente antibíblico, anti-Deus. Preparado para isso, irmão Toninho? Preparado para ouvir, irmão Diego? Preparado para ouvir, irmão José? O José e o Diego vão ficar tão felizes com a aula de hoje que eles vão talvez querer ter mais filhos. Ouvi um amém forte de um dos pais. Gostei desse amém. Foi o José. Quantos abençoam o amém do José? Amém. Provérbios 3, versos... se Deus me desse uma Elise, viu? Eu ia querer ter 10. Quantos concordam que Elise é especial? Gente, ela é muito especial. Provérbios 3, verso 5, claramente diz, vamos todos ler juntos? É isso aqui que está faltando nos pais, todos juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos e irmãs, para ser pai você tem que confiar plenamente em Deus, não tem outro jeito. No supermercado, uma criancinha, até bem vestida, vistosa, muito linda, estava dando um show de rebeldia e envergonhando a sua mãe em público. Quantos já viram disso? Demais, né? De repente, aquela mãe, ela teve uma grande ideia. Eu estava lá, né? E eu presenciei tudo. Ela disse para a filha, eu estou indo embora, eu vou deixar você para trás, eu não te amo mais. E deixou a criança para trás e foi embora. Aquela criança parou a birra, parou a rebeldia e no desespero correu atrás da mãe, segurou na perna da mãe, chorando, disse, não mãe, me perdoa, eu não vou mais chorar. Alguém diria, né, que a ideia daquela mãe foi brilhante, mas isso não é verdade. Aquela mãe conseguiu acabar com a birra da filha naquele momento, mas ela usou um remédio, Arthur, muito forte, que pode matar a doença e o doente também. O remédio foi tão forte que poderia ter matado a doença e o doente também. A cura que aquela mãe usou é pior do que a doença da criança. Aquela criança então vai crescer insegura e nunca terá certeza do amor de sua mãe, porque o amor da mãe depende de como a criança está agindo, de como a criança está se comportando. Quantos entenderam isso? Não só os objetivos, pai e mãe, mas se nós queremos criar os nossos filhos para a honra e a glória de Deus, nós vamos precisar rejeitar os métodos do mundo e começar a aplicar os métodos da Bíblia. Por isso que eu disse, né? Nem todo método é bíblico. Há muitos métodos que não estão na Bíblia, mas são bons. Mas hoje à noite nós vamos falar de métodos antibíblicos, que são pecaminosos aos olhos de Deus, como este que a mãe aplicou dentro do supermercado. Então, objetivos bíblicos exigem métodos bíblicos. Vamos repetir essa frase? Objetivos bíblicos exigem métodos bíblicos. Se o seu objetivo é Deus, você precisa seguir a direção de Deus. Primeiro, a fonte dos métodos antibíblicos. De onde vêm esses métodos maravilhosos antibíblicos que estão sendo ensinados e repassados de geração a geração? De onde vêm? Livros, com certeza. Revistas, também. Programas de televisão, nem te falo. Conselheiros, hoje youtubers, conselheiros youtubers, cujas famílias são muitas vezes um fracasso, um insucesso. Todavia eles estão lá, né, dando conselhos para os demais pais e para os demais casais. Dá vontade de perguntar para eles, como que é a sua vida marital? Você ainda está no seu primeiro, segundo, terceiro casamento?
E como que ficou a criação de seus filhos? E, no entanto, pessoas estão pagando pelo conselho deles, sem saber como que é a vida deles dentro de casa. Mas a fonte mais usada no mundo tem sido a nossa própria sabedoria, com a qual nós nascemos e foi cultivada por meio dos nossos pais. Sabedoria dos seres humanos. Por muitos anos, eu e a minha esposa recebíamos uma revista conservadora, uma revista tradicional, mas ao mesmo tempo ela era secular, né? Ela não tinha nada a ver com a Bíblia, mas era uma revista excelente que falava sobre tudo: saúde, educação dos filhos, e havia ótimos artigos naquela revista. Mas em geral, as sugestões dos colunistas eram antibíblicas, eram contra a Bíblia. Infelizmente, eu e a minha esposa fomos afetados com muitas ideias daquela revista, porque nós éramos jovens em busca de conhecimento. Mas graças a Deus, nós reconhecemos a tempo e jogamos todas aquelas revistas fora e cancelamos a nossa inscrição, a nossa assinatura. Então, os métodos antibíblicos vêm de vários lugares. Em segundo lugar, exemplos de métodos antibíblicos. Agora é a hora de pisar no calo da Glenda, de pisar no calo da Cleia, pisar no calo da Kétila e do Célio. Por quê? Porque nós estamos praticando métodos antibíblicos e nem sabemos. Alguém diria: deu certo comigo, então dará certo com os meus filhos. Esse é o primeiro método antibíblico que eu conheço. Imitar os pais. Deu certo comigo, vai dar certo com os meus filhos. Os meus pais me colocavam de castigo, me batiam em público, eu estou vivo, então eu posso repetir a mesma receita agora para com os meus filhos. Não, você não vai repetir o que os seus pais fizeram, porque os seus pais fizeram. Você só vai repetir o que os seus pais fizeram porque é bíblico, ou porque não é antibíblico. Mas se os seus pais fizeram algo antibíblico, você não deveria repetir. Meus pais gritavam comigo, eles me colocavam de castigo, eles me batiam em público, eu ainda estou vivo. O que muitos pais estão fazendo é repetir os mesmos erros que seus pais cometeram. E chamam isso de educar a criança. Quando eu e a minha esposa começamos no ministério, há 31 anos, eu disse para ela: vamos fazer uma lista dos 10 erros mais graves que nós enxergamos no ministério dos nossos pastores e também dos nossos pais. E vamos escrever para que eles não sejam repetidos. Então ela fez uma lista de 10 problemas que ela via na sua criação e no ministério do pai dela. E eu fiz uma lista de 10 erros que eu também tinha visto no ministério do meu pastor e na criação dos meus pais. E nós decidimos que não iríamos repetir aqueles erros. Nossos pais, pastores, nunca ficaram sabendo disso. Isso era coisa entre eu e a minha esposa. Mas em compensação, nós cometemos os nossos próprios erros ao longo desses anos. Mas pelo menos são nossos. Não foram repetição do erro de outros. E assim também, os casais precisam ser sinceros e evitar os erros de seus pais, os erros que eles cometeram. Isso não quer dizer que nós sejamos melhores do que eles, jamais. Nossos pais têm muito mais experiência, mas que não precisamos errar do mesmo jeito que eles erraram. Quantos entenderam isso? Então, o primeiro método antibíblico é: eu vou fazer porque os meus pais fizeram. Deu certo com eles, há de dar certo comigo. Nem sempre. Se são métodos antibíblicos, eles deram sorte. Mas isso não quer dizer que você vai ter a mesma sorte. Em segundo lugar, a psicologia popular seguida pela maioria. Mesmo que você não admita, é mais fácil você seguir a psicologia do mundo do que os ensinamentos da igreja. Porque a igreja, ela faz parte da minoria. E você não gosta de fazer parte da minoria. Você gosta mesmo é de seguir a maioria. Isso está no nosso sangue. Então os pais aprendem a motivar seus filhos
oferecendo propina, porque é isso que aprendemos. Com quem? Com o Piaget, nós aprendemos com Vygotsky, nós aprendemos com vários psicólogos do passado que propina funciona. Há pais que até assinam contratos com os seus filhos. Olha, se você fizer isso, eu farei aquilo. Se você fizer isso, você ganhará aquilo. E assinam um contrato com a criança, para que ela acredite na promessa dos pais. Esse tipo de método tem sido defendido por muitos educadores cristãos e educadores infantis. E eu não sou contra esse tipo de método numa sala de aula, numa EBD, mas eu sou completamente contra esse método dentro de casa. Por quê, pastor? Porque para esses pais, as crianças não precisam obedecer por obedecer, mas elas precisam ganhar algo em troca para que obedeçam. Então veja o erro que eles estão cometendo. Quais são os problemas com este método? Eu posso citar vários, mas vou citar apenas alguns. Primeiro, você como pai está criando uma criança egoísta e egocêntrica. Ela só irá obedecer quando lhe for vantajoso. Se ela não ver vantagem nenhuma, ela não terá nenhum desejo de obedecer os pais. Segundo, a criança nunca irá valorizar a autoridade dos pais. Ela nunca vai aprender a valorizar a figura do pai e da mãe e obedecê-los. Por quê? Porque o pai e a mãe são agentes de Deus. Amém, irmãos? São representantes de Deus aqui na vida da criança. E na verdade a criança não irá obedecer nem mesmo a Deus, a menos que receba algo em troca. E esse método também está ensinando os seus filhos a se venderem para receber o que desejam. Então, de novo, eu não vejo nenhum problema em ver a Helena saindo da EBD, descendo para o culto, e eu vejo que ela ganhou um adesivo, e eu pergunto: Helena, por que você ganhou um adesivo? Você foi obediente hoje na classe? E ela dá aquele sorriso e diz que sim. Eu não vejo problemas com isso. Mas dentro de casa, ela não vai ganhar adesivo. Amém, irmãos? Dentro de casa, ela vai aprender a obedecer. Porque é o certo. Ela vai aprender a obedecer porque os pais são autoridade na vida dela. Então, rejeite a psicologia moderna, porque se você seguir essa psicologia, você vai criar um mercenário dentro de sua casa. E não é isso que você deseja. Lembre, a Bíblia diz assim: vós filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Paulo não disse, porque isso é lucrativo. Amém? Então, a obediência é porque é justa, e não porque ela é lucrativa. Quantos estão entendendo isso? Eu não vejo nenhum problema em usarmos incentivo para que as crianças se comportem bem e obedeçam, fora de casa. Mas dentro de casa, irmãos, dentro de casa vocês são autoridade. E as crianças obedecem, porque vocês são os pais delas. Amém? Pensem assim: nunca recompense uma criança apenas porque ela te obedeceu, mas recompense sim, porque ela fez uma façanha, ela foi além do exigido, além do esperado, ela conquistou algo muito difícil, ela demonstrou caráter, ela demonstrou perseverança. Aí você pode recompensar, mas só porque ela te obedeceu, não. Veja como que são métodos antibíblicos, mas estão se passando como métodos maravilhosos dentre nós. O terceiro método antibíblico é o tal do condicionamento. Já foi verificado em laboratórios que você pode condicionar um animal a fazer exatamente o que você quer que ele faça, desde que haja uma recompensa, né? Sabe aqueles ratos que ficam em laboratório, eles não se importam de tomar choque o tempo todo, desde que eles saibam que há um pedacinho de queijo lá no finalzinho daquele fio. Muitos pais estão condicionando os seus filhos como se eles fossem animais, mas eles não são. Mais cedo ou mais tarde, mesmo sendo condicionados, seus filhos irão crescer e aí eles irão tomar decisões
próprias, pessoais, e não haverá mais estímulo para que eles façam certo. Ao contrário, o estímulo agora é para que eles façam errado, né? Então não adianta você condicionar os seus filhos. É bom elogiar crianças quando elas fazem o certo? Sim, mas somos contra a ideia de ficar recompensando uma criança sempre que ela faz o que deve, principalmente as tarefas normais do dia a dia. Lembre-se que o coração determina o comportamento. Amém? É o coração. Então, se você está modificando o comportamento externo de seus filhos, com propina, com recompensas, isso quer dizer que o coração dele está cheio do quê? De cobiça, de ganância. Tudo que ele faz é buscando tirar vantagem. Crianças condicionadas também vão se tornar adultos manipuladores. São pessoas que vão manipular o sistema. Então, se os pais não estão presentes, não há necessidade de um bom comportamento, porque elas foram condicionadas a obedecer os pais na presença dos pais e apenas quando os pais estão por perto. Quarto método antibíblico: emocionalismo. Emocionalismo. Eu já ouvi pais dizendo para os seus filhos: a mamãe fica muito triste quando você faz isso. Você está me deixando muito triste. Qual o problema com isso? Você está ensinando ao filho que obediência é uma questão de bem-estar emocional. Você obedece para me fazer feliz. Outro uso de emocionalismo é quando os pais passam vergonha em seus filhos. Eu já vi muitos pastores fazendo isso com seus filhos na hora do culto. O pastor está ali pregando e de repente ele vê um dos seus filhos conversando, ele para a pregação, repreende a criança em público, no meio do culto. Quantos já viram isso? Eles colocam os filhos debaixo de muita pressão, porque são filhos do pastor. E membros da igreja fazem isso também. Você é filho do pastor, não pode fazer isso. Quantos já viram isso também? Que tal aqueles pais que censuram seus filhos em público? Agora, por que pais repreendem os seus filhos em público? Vou te dar duas razões. Primeira, sabem que os seus filhos ficam acuados e indefesos nessas horas. Então eles aproveitam para repreender os filhos em público, porque sabem que os filhos não vão falar nada. Mas sabe qual é a segunda razão e a principal? Querem mostrar para as pessoas ao redor que estão no controle da situação. Que tem os filhos assim, na palma da mão. Numa reunião de pais e mestres, depois das más notícias, uma mãe prometeu dar uma surra no seu filho, perto da professora e de todos os alunos da classe, quando chegasse em casa. Então é esse tipo de situação que faz parte do emocionalismo. E o emocionalismo é antibíblico, mas os pais estão usando na criação de seus filhos. Quinto método antibíblico: ameaças punitivas. E aqui eu acho que todos nós somos culpados. Muitos pais usam a ameaça constantemente para controlar os seus filhos. A promessa pode ser a de bater neles, gritar com eles, colocá-los de castigo ou deixar de dar alguma coisa que eles desejam. Tudo isso faz parte da categoria do castigo. O maior perigo é que essas ameaças não vão resolver o problema que causou o mau comportamento da criança. Você pode tirar a TV, você pode tirar a bicicleta, você pode tirar o telefone, você pode tirar os amigos, mas olha, o pecado que causou o mau comportamento daquela criança continua dentro dele, ou dentro dela. E nenhum castigo vai tirar, vai eliminar o pecado que está levando a sua criança a fazer o que faz. Pastor, então não devemos castigar? Eu não disse isso. Eu só disse que castigo não é solução. Por isso que os castigos que os pais impõem sobre os filhos, geralmente não são corretivos, não são para corrigir, mas são punitivos, só servem para punir. O castigo, então, é algo que você usa contra o seu filho e não a favor do seu filho. Eu já vi pais dizendo:
amanhã você não vai no encontro de jovens, porque você não fez a sua lição de casa. O quê? Está punindo o filho, impedindo que ele vá à igreja? Isso é que eu chamo de dar um tiro no pé, amém, irmãos? Isso que eu chamo de dar um tiro no pé. Então, como você vê, não foi um castigo corretivo, foi só punitivo. E muitos pais agem assim. E por que agem assim? Porque na grande maioria não sabem realmente o que estão fazendo e nem o que fazer. Em sexto lugar, inconsistência. Também é um método antibíblico. Meus irmãos e irmãs, nada prejudica mais a criação dos filhos do que a inconsistência dos pais. O que eu quero dizer com isso? Uma hora os pais castigam porque o filho fez isso. Outra hora, aquele mesmo erro passa desapercebido. Pais assim não têm uma filosofia pessoal de como educar, e como uma bola de neve, eles vão pegando tudo que aparece pelo caminho. Aí os filhos crescem confusos, porque eles nunca têm certeza da posição de seus pais. Todos esses são métodos que nós usamos, mas são antibíblicos. Agora, em último lugar, avaliação dos métodos. Como que eu posso avaliar se eu estou usando métodos antibíblicos? Para onde os métodos antibíblicos conduzem os pais e os filhos, ou a família? Para um relacionamento superficial, sem discipulado e sem resolver o maior problema do ser humano, que é o coração. Então, nossa família, ela está criando filhos superficialmente, não tem discipulado e também não estamos resolvendo o pecado na vida de nossos filhos. Esses métodos se preocupam apenas com o exterior, comportamento dos filhos. Mas a Bíblia, ela se preocupa com o interior das crianças. O que há dentro do coração do Noah? O que há dentro do coração da Dimítria? O que há dentro do coração do Luiz Miguel? O que há dentro do coração da Mel? Deus está focando no interior dos nossos filhos. Lembre-se, o coração deles vai determinar o comportamento deles. Por isso, Jéssica, você está de parabéns, trazendo Isaac para a igreja, mesmo ele dando trabalho. Isso se chama fase, tá bom? Aguente firme, isso se chama fase. E nesta fase, ele não quer ficar na igreja, ele quer ficar no berçário, porque há muitos brinquedos. Mas ele não quer ficar sozinho, ou com uma pessoa estranha, ele quer que a mãe ou o pai fique com ele. Água mole em pedra dura, Jéssica, bate até que fura. Você vai vencer essa batalha, mas tem que ser consistente. O Isaac vai aprender que os pais não mudam de ideia. Amém, irmãos? Simplesmente isso, é consistência. Mas vamos avaliar realmente que nós estamos usando métodos antibíblicos e achávamos, Arthur, que éramos sábios. Você pode dizer para o seu filho, parar de gritar. Pare de gritar com o seu irmãozinho, senão eu vou lhe dar uma surra. Mas o problema não é o grito te irrita, mas o problema não é aquele grito. O problema é a raiva por detrás daquele grito. Eu grito sem raiva, não tem problema. Mas é o grito com raiva que é o sério problema dentro do coração daquela criança. Então vamos, hoje à noite, para terminar, fazer uma simulação de como os pais usam os métodos errados para resolver o problema de comportamento dos filhos. E deixe-me dizer, os pais não acreditam que estejam errados, porque se eles sentissem que estão errados, a igreja estaria cheia deles hoje à noite. Mas há pais que estão convencidos de que eles estão ok na criação de seus filhos. Eu me lembro de um pai que era terminantemente contra a criança estudar na escola adventista. Ele preferia que a criança estudasse numa escola secular do que numa escola adventista. Eu disse para ele, olha, daqui a 10 anos a gente vai saber, mas nesse exato momento, a escola adventista é muito menos prejudicial do que uma escola secular, porque na escola adventista pelo menos
a criança vai aprender a obedecer pai e mãe e vai aprender moralidade. Ah, mas e a doutrina? Doutrina a gente ensina em casa, amém, irmãos? A gente ensina a doutrina certa em casa, na igreja. E é verdade, os anos se passaram e se você pegar crianças que estudaram em escolas seculares e crianças que estudaram em escolas confessionais, nenhuma delas é perfeita, mas o estrago é sempre maior na vida de crianças de escolas seculares. Sempre maior. Então nós vamos fazer uma simulação. Digamos que o Heitor não goste de fazer a tarefa de escola. Vou usar você agora porque eu só uso a Jéssica, tadinha. Ela vai ficar cismada comigo. Você gosta? Diga novamente. O Kumon. Vou fazer o Kumon da trabalho. Kumon. É, matemática, né? Português, está fazendo Kumon de português. Começou com matemática, hein? Agora já tem outras matérias. Mas vamos lá. O Heitor não gosta de fazer tarefa de casa. Então o primeiro método que o Arthur, se ele estiver seguindo o mundo, ele vai usar propina. Heitor, faça a lição de casa e eu vou levá-lo ao parque de diversões. Outro método, emocionalismo. O Arthur, por favor, Heitor, faça a lição de escola. Eu me sinto tão mal quando você não quer fazer a tarefa. Eu não sei onde foi que eu errei, Heitor. Eu estou jogando meu dinheiro fora se você não estudar. Isso é mais a Carla quem faz, né? Ou condicionamento. Heitor, para cada lição de casa que você fizer, eu te dou um beijo e um abraço. Estão percebendo? Condicionamento. Ou ameaças punitivas. Heitor, se você não fizer a sua lição de casa, não poderá jogar bola com os amigos. Pior ainda, não vou te levar na igreja domingo cedo. E por último, deu certo comigo. Quando eu não queria fazer a lição de escola, meu pai puxava a minha orelha, tá vendo? Ela é grande. De tanto que ele puxava, eu estou vivo, não estou? Então eu vou puxar a sua também. Então veja que nenhum desses métodos conduz o Heitor ao Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum desses métodos supre a maior necessidade do Heitor, que é o coração. Lembre-se, não esqueça, o coração é a fonte da vida. O que está dentro dele, o que sai dele, é o que determina o comportamento de seu filho.